Fala aí, pessoal, começando mais uma edição do Urbancast. O Urbancast é seu podcast sobre empreendedorismo, universo digital e fitness. Sim, hoje a gente vai entrar um pouco no fitness. Como todo mundo sabe, né, conhece um pouco da minha história, tem uma história aí que eu eliminei 30 quilos, então eu sempre gerenciei algumas redes de academia, então eu tenho um convívio muito próximo com o universo fitness. E hoje é o assunto desse programa. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês o D10. O D10, ele tem um centro de treinamento, né? Um estúdio de personal muito bacana, e a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele. Bem-vindo, D10. Obrigado, Freitas. É isso aí, Freitas. Obrigado aí pelo convite aí. E aí hoje a gente vai explicar para as pessoas aí o que é o D10, quem é o D10, né? Isso. Quem é a Mansão D10, como criamos a Mansão D10, e é isso aí. Isso aí. Queria que você começasse falando aí como que você chegou, na verdade, na atividade física, né? O que fez você se tornar um educador físico? Eu acho que esse é o princípio de tudo para a galera entender um pouco mais sobre você, né? Sim, Freitas, na verdade, eu sempre costumo dizer que a educação física veio até mim. Não foi eu que fui até a educação física, né? Um certo dia, ela estava na casa da minha mãe, e aí uma amiga dela chegou lá e me perguntou, acho que eu tinha mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Ele perguntou, você treina? Você faz academia? Eu falei, não, na verdade eu nem tinha muito conhecimento do que se tratava a academia e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, um certo dia eu comecei a ter a curiosidade de procurar uma academia, né? E nessa época, no bairro ali do Brás, tinha apenas duas academias, que era a Academia de Paula, né? E a Academia GV. E aí, a mais próxima era a Academia de Paula. Fui lá na academia, matricular. Cheguei lá, o rapaz, o Aquiles me atendeu e tal. Como é que funciona aí? Como é que faz pra treinar? Não tinha noção nenhuma, nem imaginava como é que era. Aí ele, é o seguinte, mano, que você paga R$50 e já começa os treinamentos. Falei, beleza. Paguei, subi pra treinar. Cheguei lá, só os brutos, cara, treinando. Só os grandão treinando. E eu magro. Na época eu tinha mais ou menos aí uns 50 quilos, mais ou menos, era bem magro, né? Cheguei lá, olhei o pessoal treinando e desci. Voltei. Falei, isso aqui não é pra mim, não. Olha o tamanho dos caras, olha o meu tamanho. Eu falei, como é que funciona lá os equipamentos lá e tal. Ele, eu vou te ensinar uma vez só, depois você vai se virar, beleza? Beleza. Aí ele chegou, isso aqui é supino, vai trabalhar peitoral, supino inclinado, superior de peitoral, declinado, infra. Só que eu percebi que tudo que ele tinha me falado ali na sala de musculação, eu levei. Então ficou na minha cabeça aquilo. Uhum. Então eu chegava, né, ia tomar meu banho e ao invés de que o pessoal costuma cantar durante o banho, né? Eu falava das partes anatômicas, bíceps, trapézio e tal, e ia, né, falando sobre isso, e eu percebi a minha habilidade, né, com o corpo humano, né? Aí eu decidi comprar um Atlas. Fui na banquinha de jornal, comprei um Atlas e aí eu comecei a estudar. Mais ou menos em 3 meses de academia, eu já estava entendendo bastante do assunto, e aquilo foi me motivando. Um certo dia, eu troquei de academia, né, fui para uma outra academia que lá tinha um time de professores, assim, extraordinário, assim, sabe? E eu nem imaginava que precisava de professor e tal. Aí eu tava fazendo um exercício conhecido como um Fly 45. E do meu lado tava na época ele era estagiário, o Rogério, né? Um dos maiores profissionais que eu já conheci aí, né? Excelente profissional. E aí eu terminei aqui o exercício, coloquei o peso no chão e eu tô vendo aquele monte de professores descendo a escada. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, como é que faz pra ser professor? E me dá uma camisa dessa daí. Ele, não é assim que funciona, não. Você tem que fazer uma academia, você tem que cursar uma faculdade, né? Não é assim que funciona. Aí eu falei, Aí eu falei, vou ser professor, cara. Eu gosto disso aqui, eu vou ser professor. Aí ele, beleza, tranquilo. Aí eu comecei a trabalhar, né, em outras áreas e tal. Aí tinha uma academia, né, lá próxima também. Academia CN Esporte. Gostaria até de mandar um abraço aí para todo esse pessoal aí que contribuíram de uma certa forma, né, para que eu pudesse chegar onde eu tô hoje, o Newton, né, e tal. E aí eu cheguei nessa academia, comecei, né, pedir para ele, falei, você pode me deixar eu aí nessa academia aqui, para eu poder ver se é isso mesmo que eu quero. Ele deixou e tal. E aí eu já comecei a faculdade. Aí, um certo dia, o Rogério chegou na academia, eu tava, estagiando, né?
na academia na qual ele, né, falou Sim. como é que funcionava. Ele não acreditou, ele falou, rapaz, você tá estagiando? Eu falei, tô estagiando agora, cara. Ele, caramba, tá em que semestre? Tô no 7º semestre, logo mais eu vou ser personal igual você. Ele, fechou, beleza. Passou o tempo, a gente se encontrou novamente, só que aí eu já tava de personal, né? Então, dali pra frente, cara, eu trabalhei nessa academia, né, inclusive, né, uma das melhores academias aí. Todas são excelentes academias, né? Que é a Academia Amfit aqui, que fica na Rua Silva Teles, aqui no Brás. Aí eu trabalhei nessa academia durante 1 ano e 6 meses, e lá eu consegui aplicar todo o meu conhecimento, né? Tudo que eu mais queria era isso, um campo que eu pudesse testar os meus conhecimentos. E de lá para cá, eu comecei apenas de personal, eu dava vários personagens de campo, né? Era personal na Moca, Tatuapé, Brás, então ficava naquela correria que você sabe que o personal fica. E chegou um momento eu decidi, né, depois da pandemia, eu decidi que eu queria um lugar fixo para trabalhar. Tava cansado de ficar indo para vários lugares, né? Gasta muito tempo, né? Você nunca trabalhou fixo na sala de uma academia, você sempre trabalhou de personal mesmo. Eu trabalhei, né, todo o meu estágio em uma academia lá no Brás. E depois do estágio, depois que eu me tornei professor de educação física, né, que eu fui crefado e tudo, eu comecei a atuar. Aí eu fui gerente de uma outra academia, inclusive, né, que é uma academia que tinha na Rua Silva Teles, a V8. Um abraço também pro Marcel também, o dono da V8. Aí eu trabalhei nessa academia durante 3 meses de gerente, gerenciei a parte, né, administrativa dessa academia. Só que, cara, não adianta. Eu nasci pra estar ali no meio da sala de musculação. Não me identifiquei muito atrás das mesas. Né? E aí eu decidi apenas, de lá pra cá, somente mesmo personal trainer, né? E aí depois dessa pandemia, que as academias fecharam e tal, eu comecei a estudar melhor, né, referente às minhas aulas. Eu queria ter um espaço que eu pudesse atender os meus clientes qualquer hora, né, do dia. E aí começou aí a ideia Aí da que mansão. começou a história da mansão, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, né? A criação, de fato, né? Como que foi ali? Você teve essa ideia, ok, na pandemia, mas como foi esse processo de criação, né? Porque ter ideia, todo mundo tem ideia, né? Só que você teve ideia e colocou ela em prática, né? E a gente sabe que é custoso, enfim, tem uma série de fatores. Então, fala isso um pouco pra galera que às vezes tem projetos, também tem ideias de fazer o seu negócio e como que ela começa a fazer assim, como você começou a sua também, cara. Sim, sim. A Mansão D10 eu criei ela no dia 22/2/2021. Era mais ou menos 2 horas da manhã. Eu tava pensando, né? Eu comecei a pensar em algo, né? Que queria inovar, que eu sempre fui muito a favor da inovação. E aí, pensando, eu tinha um espaço de 80 metros quadrados. No banco eu tinha R$300, né? Então, no banco eu tinha R$300 e eu tinha um espaço de 80 metros quadrados. E eu fiz acontecer com isso, né? Quando eu comecei a pensar, né, que podia acontecer ali um início, né, o primeiro passo, eu já no outro dia já estava, né, indo comprar os tatame, que na época eu lembro que eu comprei, com esses R$300, eu comprei um tatamezinho, né, para não bater os pesos no chão, e o cara fez R$250, eu coloquei os tatames no chão, tinha 36 quilos de peso na época, né, e ali eu comecei o projeto Mansão D10. Eu nunca gostei, assim, de lugar muito cheio, na verdade, né? Sim. Eu sempre gostei de algo mais reservado, mais restrito. Porque, para pensar, eu tô com um aluno, eu quero falar com ele, às vezes não tem como baixar o som da academia, né? Lá na Mansão D10 eu tenho essa possibilidade. E eu também não queria que o nome fosse estúdio ou academia, eu queria criar algo que as pessoas fosse lá e tivesse os mesmos objetivos de maneira diferente, entendeu? Foi aí que eu comecei a idealizar o nome, né? Aí eu comecei a pensar, né, em nomes e pensei, mansão. Por que não Mansão D10? E na época também eu acompanhava alguns influencers, né? Que no caso da Mansão Maromba, por exemplo, tinha a Mansão Maromba. E eu sempre gostei dos vídeos do Toguro, da ideia que ele tinha de deixar as pessoas treinar em um ambiente fechado, reservado. Aí eu comecei a imaginar como se fosse, né, Mansão D10. Aí eu coloquei Mansão D10 e aí iniciamos aí com apenas 36 quilos de peso, um tatame no chão, muita fé e esforço. Bacana. Né? E aí, como que foi o crescimento, de fato, né? Beleza, você começou ali, mas qual a estratégia você usou de crescimento, né? Você começou a atender quem, né?
Tipo, beleza, você começou ali com seus 80 metros, 36 quilos de peso, os tatames. Quem você começou a atender? Como que foi o início, na verdade, do o negócio acontecendo? Beleza, você montou ele. Como que ele aconteceu? Sim. Antes da pandemia, né, ou melhor dizendo, quando iniciou a pandemia, né, eu mais ou menos acho que faltava 2 meses antes da pandemia, eu abri uma loja. Eu não queria mais dar aula de personal, na verdade, né? Eu abri uma loja de roupa e entrei no meio né, desse mercado, né? A pandemia aconteceu, eu me dei muito bem no ramo da roupa e tal, tava indo muito bem. Só que chegou um momento que as coisas começaram a, né, não caminhar do jeito que eu estava imaginando, porque não era um campo que eu dominava. Sim. Né? E por eu ter montado essa loja de roupa lá no Brás, eu resolvi encerrar minha carreira como personal. Né? Eu não quis mais, eu falei, não quero mais, dispensei os alunos que eu tinha de personal e tal. Só que ficou alguns ainda, né? Aqueles alunos mais antigos, não, D10, não, eu quero treinar e tal. Ficou mais ou menos aí uns 6 alunos de personal, né? Mais ou menos. Só que eu já queria parar com a carreira. Só que quando eu vi que eu não estava dominando esse campo, né, de roupa, eu resolvi, né, parar com as roupas e iniciar de novo, entrar para o meu ramo. Aí eu comecei a dar as aulas em vários locais. Moca, Tatuapé e tal. Aí eu falei, não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou montar o meu espaço, né, Mansão D10. Eu vou avisar para o pessoal que agora a gente tem um espaço fixo, que eu vou dar somente nesse espaço, aula, né? Só que eu tive uma outra surpresa. O pessoal não quis me acompanhar pelo fato de ser muito longe. Então, eu tinha aluno, por exemplo, no Parque do Carmo. Então, para se deslocar até a Vila Maria, não seria tão interessante, né? Eu perdi aí mais um pouco de aluno aí. Perdi um pouquinho de aluno aí nessa transição aí de campo para fixo. Só que ainda eu tinha uma esperança, né? Eu atendi uma família. Eu gostaria até de mandar um abraço para essa família, a família da Elaine, né? Eu comecei a atender na Elaine, inclusive quando ela me mandou a mensagem para atender ela, eu quase não atendi ela. Porque eu não estava mais com essa pegada de personal, eu queria mais migrar para o ramo de roupa mesmo. Aí eu falei, eu vou lá, eu vou conhecer, né, que é difícil o D10 falar não, cara. Eu falei, vou lá conhecer essa família e, né, vamos ver. Conheci a Elaine, e aí a Elaine arrastou a família inteira, cara. Começou com a Elaine, daqui a pouco tinha mãe, filho, neto, sobrinho. Tava todo mundo lá, cunhado, tava todo mundo lá treinando comigo, então eu ministrava essas aulas dentro da casa da Elaine. Entendi. Ela tinha uma garagem bem grande, né? Na época, aí começamos, né, ali, dar essas aulas, e aí foi aí que eu anunciei para eles que eu ia, né, ter um espaço fixo que eu ia atender lá. E aí o pessoal ia vindo pelo Instagram, né? Eu faço bastante postagem aí, né? No Instagram, nos meus sociais, o pessoal foram acompanhando e foram vindo. E lá, o que fez a Mansão D10 crescer foi as indicações. Então, um indicando para os outros, um indicando para os outros. Aí foi crescendo, e eu fui investindo. Né? Na proporção que ia crescendo, eu também fui investindo. Eu nunca tive esse pensamento, eu vou juntar dinheiro para depois eu ampliar aqui o espaço. Não, o dinheiro entrava, eu investia. O dinheiro entrava, eu investia. E assim foi evoluindo, né? E chegamos no nível que estamos hoje, né? Ah, legal. E assim, o que você oferece hoje na Mansão D10, assim, né? Qual é o tipo de treinamento? Você tem qual é o diferencial principal ali, assim, que você oferece para quem chega lá? Cheguei hoje lá, quero treinar com D10. Certo. Olha, lá, a Mansão D10 é um ambiente totalmente organizado, né? A primeira coisa que você vai fazer hoje na mansão é fazer uma visita. Você concorda comigo, Freitas, que não dá para você falar um preço sem você conhecer o espaço? Sem dúvida. Como que você chega hoje lá na mansão, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, eu quero saber preço. Aí eu falo um preço, tá, você pagou, mas como que você vai pagar por algo que você não viu? Sem dúvida. Então hoje a gente tem essa organização. Lá primeiro você vai conhecer o espaço, para ver se o espaço vai atender às suas necessidades, para ver se o meu conhecimento vai ou não contribuir com as suas necessidades, e assim a gente vai, né? Então, chegando lá, você vai ter a visita, você vai conhecer o espaço, né? Depois que você conhecer o espaço, você... D10, é isso mesmo que eu quero, eu vou fechar, eu vou agendar a sua avaliação física, né? Não dá para um treinador montar um treino para um aluno sem ele fazer, né? Passar por uma avaliação física, né? Eu quero conhecer o corpo que eu vou trabalhar. Você concorda? Então, ele vai fazer uma avaliação física. Eu vou cadastrar esse aluno na plataforma nossa de treinamento, né? E após a interpretação da avaliação física, eu vou montar o treinamento, digamos assim, eu nunca falo o treinamento correto ou ideal, o mais apropriado, né? Devido à leitura da avaliação física desse aluno. Então, é assim que funciona. Visita,
avaliação física, após a avaliação física eu vou interpretar a avaliação física e montar um treinamento que eu possa chegar o mais próximo, né, da sua individualidade ali naquele momento, né? Geralmente o aluno ele não tem muito essa noção, ele chega lá e fala, eu quero um treino para emagrecimento, então eu quero pegar isso, quero pegar aquilo. Mas só que quem determina isso, na verdade, é o treinador após a avaliação física. Porque às vezes a pessoa pode ter uma lesão que ela nem sabe, você como técnico nisso, você consegue dar esse padrão geral para a pessoa, né? Porque isso é legal a gente falar e você falar também, porque muitas vezes a pessoa, pô, eu tô gordinho, tô gordinha e tal. Mas tem outros fatores, né, que às vezes pode prejudicar ou ajudar ela nessa questão, né? E até o exercício ideal para ela fazer, dependendo da lesão ou de alguma disfunção que ela tem, né? Não é verdade? Exatamente. Por exemplo, se sabe que existe 3 tipos de treinamento. Treinamento para iniciante, treinamento para intermediário e treinamento para avançado. Sim. Você tem experiência aí no que eu estou dizendo. E muitas vezes o que acontece na mansão? O aluno ele chega de fora mal acostumado, né? Então, com aquele ego, né? Eu já treinei 10 anos, só que ele treinou 10 anos e parou 1 ano. Então, eu vou considerar que ele não é tão, não está tão avançado assim nesse momento para início, né? Eu sei que a volta desse aluno vai ser mais rápido a volta dele, porque ele já tinha uma experiência com a musculação. Mas só que as pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de experiência com o treinamento, se faz necessário que ele espere, né, aproximadamente 3 meses para eu migrar ele para um treinamento de um aluno avançado. Então, a gente estuda tudo isso, idade, o dia a dia do aluno, né, possíveis patologias, tais como artrite, artrose, condylomalácia patelar, fascite plantar, canelite, tudo aquilo que a gente vai adquirindo em torno do seu, mediante ali o seu sedentarismo. Quanto mais sedentarismo você é, mais propenso você é para ter algum tipo de patologia, né? Então a gente estuda tudo isso para depois elaborar um treinamento mais apropriado para a situação atual física do aluno. E hoje quem mais procura a Mansão D10? Assim, é homem, mulher, gordinho, gordinha, idoso? Como que está o seu público hoje? Assim, como que você divide por turmas? Como que vocês trabalham isso lá? O nosso logo, quando foi criado, né, a gente já criou um logo que, quando a pessoa olhasse, já identificasse ali na hora que ali treina homem e mulher. Porque o que eu tinha muito, as pessoas chegavam e perguntavam, aí é um espaço específico para mulher ou atende homem também? Então, eu já criei um logo assim. Você olhou para o logo, você vai ver que homem e mulher vai treinar na Mansão D10. Porém, o meu maior público hoje lá na Mansão D10 é mulher. 90% hoje do meu público é mulher, né? E apenas 10% homem por indicação das próprias mulheres. Né? Quando a mulher entra, ela gosta do espaço, do estilo de treinamento, nossa filosofia de ensino, e aí ela já vai e faz um convite para o marido começa a treinar. Dificilmente chega um homem ali, tipo, sozinho ali para começar o treinamento. Mais difícil, pode chegar, mas é mais difícil. É mais indicação ou indicação de uma amiga. A amiga começou a treinar, indica, mas meu maior público hoje é mulher mesmo, 90% é mulher. E elas costumam procurar numa situação que eu não acho tão interessante, que é aquela situação que a pessoa já está com a autoestima baixa, que a pessoa já está com uma certa patologia, né? Que a pessoa não consegue, né, ser a pessoa que era antes, né, de acumular todo esse sedentarismo. Porque hoje as pessoas têm muito receio, sabe, Freitas? Da pandemia, né? Do Covid, mas se você for ver o sedentarismo hoje, mata muito mais ou igual, né? A pandemia, e as pessoas não se importam com isso. A obesidade hoje mata mais do que matou o coronavírus. Isso é fato. Exatamente. E as pessoas, elas costumam ficar ligadas sempre nos vírus. Sim. E não esquece que ela está ali sedentária, que ela precisava treinar. Então, eu gostaria que as pessoas procurassem a mansão para se prevenir, né? Ó, Deleuze, eu estou bem, só que eu estou procurando para eu poder, né, manter aí a minha integridade física, mental, emocional, porque lá na Mansão D10 a gente não trabalha somente o físico. A gente trabalha a parte emocional também, que eu acredito extremamente importante que a sua mentalidade, né, esteja boa. Sem dúvida. Entendeu? Para que o corpo ele possa trabalhar de maneira mais interessante ainda, com mais integridade, né? Bacana. E como que acontecem as aulas, né? Elas são em grupos, elas são individuais? Como que funciona essa organização, esse planejamento aí? Ô, Freitas, veja bem.
Você sabe que o mercado do personal hoje, ele não é um mercado barato, tá? E também não é um mercado caro, depende do ponto de vista de quem vê. Sim. Então, a aula de personal hoje, né, vai oscilar aí em torno de 50 até R$ 200 hora aula, tá? Depende do bairro, depende, né, da localização ali. E a gente já tem essa mentalidade, a gente já sabe que funciona dessa forma. Então, eu estudei o mercado da Zona Norte, da Vila Maria, e o que eu queria? Eu queria que todos pudessem ter o acesso ao treinamento personalizado. Só que para eu fazer isso, eu teria que criar uma turma de 8 pessoas para eu poder diminuir, né, o valor ali, o preço da hora aula do personal e conseguir colocar mais pessoas para ter benefícios treinando com o personal. Então, hoje eu atendo na musculação 8 pessoas ao mesmo tempo, porém o preço da hora aula eu baixo, é reduzido. Entendi. E temos planos de 3 em 3 meses. Porque é o tempo que eu preciso, né? Eu preciso de 3 meses para que o aluno ele possa ter Tem que bons começar resultados. a ter resultado. Né? Exatamente. Então não adianta você começou hoje, no outro dia, não estou tendo resultado nenhum. Eu preciso de pelo menos 3 meses para que você possa entender a importância dos exercícios. Então hoje eu tenho turma na musculação de 8 pessoas ao mesmo tempo, né? E nas aulas coletivas eu abro para o pessoal treinar à vontade, porque é aula coletiva, cada um faz com o seu corpo ali e tal. Mas hoje na musculação é 8 pessoas ao mesmo tempo. Aí tem 8 pessoas com um professor atendendo. Exatamente. Embora seja 8 pessoas, os treinamentos eles são moldados para cada um. Perfeito. Tá? Eles não é um treinamento feito para as 8 pessoas. Porque você concorda que tem 8 pessoas com princípios diferentes? Sem dúvida. Características diferentes? Então ali tem no meio daquelas 8 pessoas tem pessoas iniciante, intermediário e tem avançado. Eu tenho que ir de acordo com a condição de cada um. Por isso que a gente utiliza um aplicativo de treinamento, né? Na qual a gente elabora o treino de acordo com cada perfil. Não é um treino para todos, que a gente aperta um botão vai para todo mundo. Não. Entendi. Ela é feito de maneira individualizada, para poder potencializar ainda mais e preservar aí, a individualidade biológica de cada aluno. Muito bom. E a gente está falando sobre, né, essa individualidade. Você explicou um pouco já sobre que você faz aí a avaliação física para definir os treinamentos iniciantes, intermediários ou avançados, né? Quem faz essa leitura toda é você mesmo, que faz toda essa preparação desse aluno que está chegando para dividir ele e como que os alunos, na verdade, né, recebem essa... você é intermediário, você é avançado, né? Para ter essa divisão dos treinos de cada um. Olha, nem todos aceitam muito bem essa questão dos níveis de treinamento. Sim. Né? O aluno, ele chega lá e ele fala, eu vi uma amiga minha treinando e ela tá assim, eu quero ficar dessa forma. Aí eu chego e pergunto para essa aluna, mas quanto tempo de treinamento essa menina, né, tem? Ela já treina há 20 anos. Só que aí eu olho para a situação dela é totalmente diferente, é outro cenário. Então ela pega, muitas vezes traz até os exercícios que essa pessoa está fazendo para que eu possa estar fazendo igual. E eu olho os exercícios e vejo que não é o momento certo dela fazer aquele tipo de exercício ali. Então até eu explicar para ela que ela precisa passar primeiro, né? No caso de aluno iniciante, tá? Que não teve vivência nenhuma com treinamento. Até eu explico para ela, tento conscientizar, na hora ali tem um pouco de resistência. Por exemplo, eu queria treinar com essa cadeira, porque essa cadeira eu gosto dessa cadeira. Então, eu vejo que hoje, muitas vezes, as pessoas buscam, né, o treinamento como se... com achismo, né? No caso, com achismo. Eu acho que essa cadeira aqui é interessante, é bom para mim, tem bastante resultado, eu quero fazer nessa cadeira. E na visão do profissional, o profissional vê que esse tipo de equipamento não traz tantos benefícios, né? Para ela ali naquele momento, né? Pode até trazer, mas ela não está ainda no nível de treinar nessa intensidade, não está no nível ainda de executar daquela forma, daquela maneira. Então, a minha maior dificuldade hoje é na conscientização do nível de treinamento. Hoje você se encontra nesse nível. Eu preciso responder, né, cientificamente nesse nível. Você é intermediário, hoje você já pode migrar para esse nível de intermediário, né? Porque cientificamente já é a hora de fazer isso acontecer. E quando a pessoa passa os 3 meses em diante, a gente já começa ali a aplicar um método um pouquinho mais avançado. O treino começa a ficar mais prazeroso depois dos 3 meses em diante, né? Antes dos 3 meses, o aluno que é iniciante, que ele não teve vivência nenhuma com treinamento, ele ainda não está preparado para aquela pressão toda, né? Mas na cabeça do aluno ele consegue, ele quer fazer.
Aí, quando a gente recebe um aluno que já tem uma experiência, que você vê o porte físico do aluno, você vê que ele tem potencial, é diferente. A gente coloca, faz uns testes ali no momento, vê que ele tem potencial, aí a gente vai de acordo com as condições físicas dele ali no momento. Mas não é tão difícil assim, né? A primeira semana, geralmente, a pessoa rejeita um pouco ali, né? Porque não está acostumada com um ambiente personalizado. Eles estão acostumados a chegar a uma academia aberta ao público e treinar de qualquer jeito lá. Sim. Mas aí acostuma aceitar e tudo, aí dá tudo certo no final. E uma coisa que a gente, você deve ter acompanhado, né? Só entrar aqui um ponto, pegando um pouco disso que você falou, acho legal a gente falar também, que teve essa matéria no Fantástico, né? Falando do crescimento do universo fitness e fisiculturismo no Brasil e tal, né? E eu venho muito falando isso até nas minhas redes sociais, devidamente, muito por causa do TikTok, dessa nova geração, né? E você recebe muitas pessoas lá, que é isso que você falou, que vem com o treinamento do YouTube, que vê lá o ídolo, a bonitona lá, vê a Vivi Winkler treinando e chega lá para você, eu quero fazer esse treino, né? E se chega, como que você explica para ela que, pô, beleza, ela tá lá, mas ela é avançada, enfim, como que você entra isso? Que eu acho que deve acontecer um pouco com as mulheres, às vezes as mais jovens principalmente, né? Já aconteceu, né? E no meu ponto de vista, o treinador, ele tá ali para orientar, né? Ele tá ali para orientar. A minha orientação é que você não faça esse tipo de treinamento no momento. A gente vai conseguir colocar no seu treino, mas não hoje. Perfeito. A gente vai colocar um outro dia. Mas funciona? Sim, funciona sim, tá? Em um outro momento, né, que eu ver que você tá preparado para fazer esse tipo de treinamento, eu vou estar colocando. Por quê, Freitas? Eu me preocupo muito com o nome. Um certo dia, eu tava fazendo, né, uma tatuagem, e aí eu não tinha muita experiência com tatuagem, né? E aí o tatuador chegou e falou assim, você tá mexendo muito, e aí, se acontecer algum erro, alguma coisa, você tá levando o meu nome. É o meu nome que tá aí, então segura a dor aí, vamos lá. Eu queria até mandar um abraço, né, pro tatuador aí, o Mariva. É o Doriva, né, desculpa, o Doriva, né? E aí, todo mundo que via a tatuagem perguntava onde eu fiz essa tatuagem. Onde você fez essa tatuagem? Aí eu lá no Doriva. Onde você fez essa tatuagem? Lá no Doriva. E isso que ele me falou, eu levei pra vida. A mesma coisa acontece lá na Mansão D10. Se algum aluno chegar lá e ele se lesionar ou acontecer algum acidente grave, ele vai levar o nome da mansão. Sim. Então a minha preocupação maior é essa. Minha preocupação é que o aluno ele entre lá, que ele seja muito bem instruído e não se lesione, não se machuque e tal. Então, uma outra coisa que eu não costumo fazer, né? Um certo dia, uma aluna, no meio de um treinamento, ela veio com um vídeo de um outro treinador, de um outro profissional, e perguntou para mim, né? Se aquele exercício estava correto. Eu falei para ela que eu não podia, né, fazer uma correção de um profissional que eu nem imagino que método que ele está utilizando, qual que é o nível de treinamento daquela pessoa. E ela não gostou. Eu falei, eu só posso analisar os meus treinamentos. Sim. O que eu ministro para vocês. Agora, o que o outro profissional faz, eu não consigo analisar. Parece que foi até combinado. No outro mês, uma outra aluna, uma vez, veio, né, e falou o seguinte, o professor X disse que isso aqui que você está passando para mim não vai funcionar. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá, mas ele te avaliou? Ele sabe o teu nível de treinamento? Ele sabe, por exemplo, que tipo de método que eu estou utilizando? A gente vai entrar, né, nesse assunto mais à frente. Não sei, só sei que ele disse que isso aqui não vai funcionar para mim, não. Eu falei assim, beleza, o que eu posso fazer? Segundo ela, o profissional disse que o meu método não ia funcionar para ela, mas ele não avaliou, ele não sabe as condições físicas da aluna, ele não sabe qual que é o meu propósito com essa aluna. Então, pode vir a acontecer sim, entendeu? Toda área tem algum tipo de... Toda área tem, né? Algum tipo de problema do tipo, né? De situação do tipo. Sobre certo ou errado, né? A gente entrou um pouco nessa história que eu ia te perguntar aqui sobre o certo e errado, e você estava falando já do método, né? Como que é a criação do método que você aplica dentro da mansão, né, cara? Como que é isso, né? Essa diferença que você traz para o mercado personalizado, vamos dizer assim. Freitas, o profissional que chegar para um aluno e falar que tá errado, né? Foge do profissional.
Por que eu falo isso? Porque quando o profissional ele fala que o exercício ele está errado, ele está desconsiderando os princípios da individualidade biológica. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu estou aqui treinando um aluno, né, que ele apresenta aí joelho varo. Então, a maneira dele posicionar os pés é X. Só que, você concorda comigo que uma pessoa que tem um joelho varo e um joelho valgo? Uma pessoa que tem um joelho normal é diferente dos 3 tipos. Então, uma pessoa que tem um joelho, apresenta ter um joelho normal, ele vai né, posicionar o pé de uma maneira diferente das duas que eu falei anteriormente. Então, se eu ficar com essa mente, né, com essa visão aí, com essa ideia unilateral, Sim. eu vou estar forçando o aluno que tem joelho varo, ou joelho valgo, a fazer o mesmo exercício que o cara que tem um joelho normal está fazendo. Então, eu estou levando, né, ainda mais problema para esse aluno. Eu tenho que seguir a anatomia do corpo dele. Perfeito. Então, por isso que eu não posso condenar um exercício. O que eu posso fazer? Ó, faça dessa forma que talvez seria mais interessante para você no momento. O que eu já peguei, eu já tive muita experiência que aluno, né? Inclusive em academia. Chegava e falava assim, o professor falou que esse jeito aqui tá errado, que eu tenho que fazer assim. Só que eu olhava para a perna da pessoa e eu via que a perna da pessoa apresentava uma deformação anatômica. Então eu não posso forçar uma deformação anatômica, porque ele nasceu daquele jeito. Então eu não posso pegar a perna do aluno e forçar para dentro e forçar um exercício, porque segundo né, os eixos, né, os planos e o eixo do corpo humano, eles, segundo a teoria, falam o quê? Que a gente tem que fazer os movimentos em torno do próprio eixo. Sim. Então, se eu tenho que fazer os movimentos em torno do próprio eixo, eu tenho que seguir a deformação anatômica daquele aluno. Se ele apresenta joelho varo, ele vai fazer o exercício em torno do próprio eixo, dentro das condições que ele tem atual em joelho varo. Se ele tem joelho valgo, ele vai ter que fazer o agachamento dentro das condições anatômicas e o movimento dentro do eixo, né, do joelho valgo. E assim por diante. Então, não existe certo e errado. Existe o mais interessante, o mais apropriado para cada perfil de aluno. E hoje, abrindo um pouco aqui o tema, hoje as academias de grande rede, né, só fazer um comparativo do seu negócio para o que existe hoje no mercado, né? Então, as academias de rede, hoje, na verdade, elas colocam poucos professores, dão pouco atendimento, porque elas querem fazer o giro e ter o aluno ali sem se preocupar com a saúde, com o bem-estar do aluno. E esse já é um ponto ao contrário do que a Mansão faz, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa preocupação, desculpa, essa preocupação com o bem-estar do aluno, né? Da pessoa que está ali dentro. É isso aí, o que eu sempre digo, né, Freitas? As pessoas hoje, elas não estão se preocupando com a qualidade. Elas querem preço. Onde tiver preço bom, eles estão lá. Uma academia de grande porte hoje, né, a quantidade de aluno é incompatível com a quantidade de profissionais. Muitas vezes não é que o profissional, né, não dê uma atenção adequada para o aluno. É que é muito aluno, cara. Sim. Hoje, o meu limite máximo de aluno na Mansão D10 hoje é 200 alunos. É o meu máximo hoje na Mansão D10. Mais que isso, para mim, não é interessante. Por que eu quis um negócio menor? Porque eu quis filtrar. Sim. Durante uma aula, Freitas, eu começo as aulas hoje na Mansão das 6 da manhã e vou até às 10 da noite. Eu dou as aulas lá. Quando chega às 10 da noite, eu tô com dores no pulmão. Eu tô com dificuldade para respirar. Eu tô com muita dor no pé. Por quê? Porque durante 1 hora de aula, a gente fala muito. Eu me preocupo muito com a simetria dos movimentos. Então, dentro de uma academia de grande porte, as pessoas não conseguem dar conta de todos os erros que acontecem. Um certo dia, um colega meu me convidou para ir em uma certa academia para poder treinar com ele lá. Tinha um dia lá que podia levar um amigo. Quando eu cheguei, eu vi um horizonte de equipamentos, muitos alunos treinando. Eu não via direito o professor. Tinha 2 profissionais para atender aquela demanda. E quando eu olhava para minha direita, aluno fazendo coisa errada. Olhava para minha esquerda, aluno fazendo coisa errada. Olhava para baixo, outro aluno fazendo coisa errada. E eu, por incrível que pareça, não consegui dar continuidade no treinamento. Por quê? Porque é a mesma coisa de você estar diante de um professor de português. Sim. O professor está falando várias palavras erradas, você vai se incomodar com isso. Ou você é o professor de português. Sim. Você é o professor de português, eu estou falando aqui um monte de palavras, né? Você vai se incomodar, você vai ficar meio incomodado. A mesma coisa acontece quando bons profissionais se deparam com situações que ele não deixaria o aluno fazer. Hoje eu estou prezando pela dignidade
de cada pessoa. Hoje eu prezo isso. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Então eu prefiro que na Mansão D10 tenha um aluno treinando, mas de maneira correta, né? Porque o que as pessoas não sabem, Freitas, é o seguinte, muitas vezes a menina é jovem ainda, o menino é jovem, ele não vai sentir consequência nenhuma no momento, mas ao longo prazo isso vai trazer grandes consequências. Um treino errado é totalmente prejudicial, isso aí quem fala é a ciência. Então, o que eu gostaria de trazer um apelo aqui hoje para as pessoas é que não buscasse preço, buscasse uma qualidade, né? Ou, ao invés de ir uma academia de grande rede, procura uma academia menor, que a quantidade de professor é menor, né? Ah, não tenho condições de pagar um personal. Paga uma consultoria desse cara, né? O cara vai cobrar aí de você aí R$100 na consultoria dele, R$200, vai orientar você a maneira correta de se exercitar. Então, por esse motivo, eu montei a mansão. Hoje, na mansão, você tem que ter avaliação física, você vai treinar perto do treinador. Entendeu? Então, para quebrar qualquer tipo de possibilidades ali, de erros. Porque eu costumo sempre falar para os meus alunos, né? Eu falo, ó, pessoal, um prédio, ele não cai de uma vez. Ele vai apresentando rachaduras. Da mesma forma que o corpo humano, ele não quebra de uma vez. Você treina errado hoje, treina errado amanhã, treina errado depois. Quando você for cair, né? Na real, você já tá aí com uma condomalácia patelar de nível 2. Isso eu falo muito sobre isso, né? Sobre o prevenir, né? Parece que é uma coisa meio do brasileiro. O brasileiro não previne nada, né, cara? Você tá falando essa coisa de cair. Eu sempre também uso esse exemplo de as pontes aqui que tem, né, em São Paulo. As pontes, você vê, de repente a ponte caiu lá. Deu problema na ponte da Casa Verde. Aí que vão ver que a ponte está quase caindo, em vez de, tipo, pô, vou procurar, deixa eu, né, me tratar. A gente sabe que hoje a atividade física, ela melhora as condições de diabetes, ela melhora as condições de depressão, ansiedade, que hoje é tida como a doença, a maior doença do Brasil, a ansiedade, né? As pessoas, quando você vai no médico, a primeira coisa que o médico manda fazer é atividade física, né? Então, é muito simples e às vezes as pessoas elas ficam só na preguiça, né? E não tomam essa atitude, né? Exatamente. Então, a Mansão D10 veio para isso, para poder tentar. Inclusive, eu estava até falando essa semana hoje com os meus alunos. Sabe qual que é a parte mais difícil do personal? A parte da conscientização. Sim. Quando eu iniciei o curso de educação física, né? O coordenador entrou no curso, primeiro dia de aula, entrou no curso e falou assim, ó, pessoal, vocês querem primeiro terminar o bacharel ou vocês querem treinar, né, a vocês querem terminar a licenciatura? Que licenciatura, o profissional de educação física de licenciatura, ele vai dar aula em escola. O bacharel, ele vai dar aula em academia. E eu tive uma visão ali naquele momento. Falei assim, eu vou preferir trabalhar com adulto, que eu consigo ter um diálogo direto com adulto. Criança, eu vou ter dificuldade na comunicação. Vai ser mais difícil. Quero trabalhar com adulto primeiro. Só que eu errei. A criança, ela não dá trabalho. O adulto, ele dá trabalho. Porque o adulto, ele sabe que ele precisa treinar. O adulto, ele sabe que ele precisa se alimentar direito. Sim. O adulto, ele sabe que ele precisa se consultar, só que ele só vai quando o negócio pegou fogo. No caso da criança, não. A criança, ela não tem nada dessas noções. Ela não tem noção disso. Então, você fica diante de uma criança, você olha para a criança e fala assim, eu não tô nem tendo trabalho com essa criança, porque não adianta eu explicar algo que ela não entende. Você vai no da criança ali. Sim. O adulto não. Então, o adulto, muitas vezes, teve um caso que uma aluna, né, ela me procurou, e eu acredito assim, sabe, Freitas, que um bom profissional, ele tem que saber até onde é o limite de conhecimento dele. Se ele vê que passou do conhecimento dele, ele tem que indicar essa aluna para um profissional específico. Sim. Então, a aluna, ela tinha tudo. Tinha colesterol, diabetes, pressão alta, tinha bursite, artrite, ela tinha aproximadamente umas 40 doenças. E aí, eu parei na hora quando ela falou que ela estava com um princípio de problema de coração. Aí, eu cheguei para ela e orientei. Falei assim, ó, hoje eu não vou conseguir te ajudar. E quando você faz algo profissional hoje, você é martelado, cara. Sem dúvida. Ela falou, por que você não vai conseguir me ajudar? Eu falei assim, porque fugiu da minha área. Eu tenho um receio de estar te atendendo e você ter um problema aí, e você ter alguma complicação e eu envolvi aí o meu nome aí. Aquele dia eu já não prestei. Você é um cara antiético, você é um antiprofissional. Eu
Eu falei, não, senhora, você não está entendendo. Eu não sou antiprofissional, eu sou apenas uma pessoa que eu não posso ir além do que eu entendo. Aqui já partiu para um princípio, você tem que ir em um cardiologista. Isso foi ético até, né, cara? Exatamente. Então, hoje, você falar não para um adulto hoje é terrível, né? Sim. Então, hoje, eu só atendo pessoas que eu vejo que eu tenho condições de poder ajudar ela. Eu não trabalho pelo dinheiro, Freitas. Eu trabalho pela excelência. Quem treina comigo até hoje, Mansão tem mais de 3 anos. Quem treina comigo sabe que eu não vou por dinheiro. Eu trabalho pela excelência. Se eu não conseguir te ajudar, eu posso estar passando pela maior dificuldade financeira naquele momento. Eu não pego. Os alunos chegam lá, eu falo que eu pego casos. Eu sou advogado da saúde. Então eu analiso ali o caso da pessoa e eu vou dar o feedback se eu vou conseguir ser útil na vida dela ou não. Porque senão, o que eu vejo? Às vezes o profissional ele quer impressionar, ele quer mostrar que ele tem conhecimento, ele pega todos os casos. Só que na hora de passar o treinamento, né, fazer ali a adaptação, ele tem dificuldade e acaba passando um treinamento pior e vai elevar ainda mais o nível, né, de patologia daquele aluno. É difícil você saber tudo, né, cara? Na verdade, ninguém sabe tudo. E é muito mais simples, né? Você se especializar em algo, né? Você pegar, eu vou trabalhar mais sobre esse assunto aqui, né? Do que você querer fazer todos os tipos de treinamento, né? E fala um pouco sobre o futuro, né? O que você vê hoje o futuro da Mansão D10, né, cara? O que você pensa de projeto, de negócio daqui para frente? A Mansão D10 hoje ela é uma marca registrada, né? E eu quero retriplicar. Eu quero reproduzir a Mansão D10, né? Eu quero encontrar outros profissionais, outros empresários, né, que queira ter algo extraordinário. A Mansão D10 hoje leva para as pessoas humanização. Sabe, Freitas, que muitas vezes eu escuto essa palavra humanização, só que quando você entra para consumir o produto não é tão humanizado do jeito que falam. Integridade, respeito, responsabilidade. Os profissionais de saúde precisam ter isso em mente. Não é simplesmente colocar uma fachada lá na frente lá. Trabalhamos com humanização. Quando você fala de humanização, você fala de respeito com o aluno, né? Isso vai desde o quê? Um papel de bala, né? Uma casca de bala no chão, a o nível mais interessante da prestação de serviço ali. Então, hoje, se você entrar hoje na Mansão D10 hoje, você vai ver a organização, você não vai ver nada desregulado, você não vai ver nada desorganizado. Cada aparelho tem seu canto, cada objeto tem seu lugar específico. Isso eu trabalhei durante 3 anos na mente dos alunos. Usou o banco, você vai limpar o banco, você vai pensar no próximo, porque a partir do princípio que você utiliza o banco e você limpa o banco, isso é um gesto de respeito com o próximo. Sim. Da mesma forma que o próximo respeitou você quando você foi utilizar. Então, não é que eu chego e peço para os meus alunos fazer o trabalho que eu tinha que estar pagando alguém para fazer. Não. Precisamos ter essa própria educação de utilizar algo que estava limpo, né? E deixar o próximo usar. Então, o futuro da mansão hoje é esse. Eu quero que outros empresários, né, possam estar tendo aí um empreendimento hoje do estilo de mansão, tá certo? Para que esse empresário possa estar levando dignidade, possa estar levando respeito, responsabilidade e o principal, compromisso. Eu tenho 3 anos de mansão, nunca falei com um aluno, entendeu? E eu já trabalhei 19 horas. É difícil? É. O treinador surta? Surta. Mas o profissional, ele não muda, sim, entendeu? Então, o futuro da mansão que eu vejo hoje é várias franquias de mansão em toda a Zona Norte. Cara, eu tenho um amor pela Zona Norte que você não tem noção. Eu gosto da Zona Norte. Eu gosto da Zona Norte. Então, eu quero que a Mansão D10 seja presente em todos os bairros da Zona Norte. Moca, Tatuapé, Santana, Vila Guilherme, Vila Maria já tem a nossa, né? Então, o futuro da mansão que eu vejo é esse. E que as pessoas possam estar vendendo para as pessoas responsabilidade, respeito, dignidade e, o principal, compromisso. Por quê? Porque a Mansão D10 é um empreendimento de saúde. Não é um empreendimento de objeto que você pode quebrar e depois se substitui. Então, é inadmissível que uma pessoa entre na Mansão D10 e saia prejudicada da Mansão D10. Então, hoje, temos uma formatação da nossa empresa hoje, né? Fizemos aí a formatação da empresa, né? O estilo de negócio. A gente tem uma característica muito individual, porque trabalhamos com individualidade. Então, o futuro que eu vejo hoje da mansão é várias unidades aí em toda a Zona Norte. Então, se tiver algum empresário aí que queira um projeto do estilo mansão e treinamentos personalizados,
né? É só entrar em contato aí com o Freitas, comigo, Isso, e vamos. e você pretende fazer isso em formato de franquia, em formato de investidor, você tocando o negócio, entrando um cara, por exemplo, eu quero abrir uma na Casa Verde. Aí, mas eu não quero ter o trabalho de fazer. Eu não quero colocar a mão. Eu só quero investir no negócio e você tocar isso para mim. Qual que é o formato de negócio que você pensa para isso assim? Ou não, você vai comprar a franquia, eu te dou a formatação e eu vou tocar o meu negócio. Como que você vê de plano de negócio que você tem em mente, cara? Ó, o que eu tenho em mente é que a pessoa estude, né, o nosso modelo de negócio. Porque às vezes eu não sou, por exemplo, professor de educação física, mas eu me simpatizo com a educação física, entendeu? Que eu acho que vai aparecer gente assim. Eu tô fazendo Sim. essa pergunta que eu me coloco no lado do cara que tá vendo o programa aqui, e o cara fala, pô, gostei da ideia desse cara, ele parece um cara bacana, mas, pô, eu não sou professor de educação física e nem quero fazer educação física, mas eu gostei do projeto dele. É isso aí. Hoje, Fritas, eu tenho uma equipe gigante. Ninguém sabe disso. Mas hoje eu tenho uma equipe gigante. Qual que é essa equipe? Essa equipe é das fontes, que a gente conhece como fonte. Por exemplo, hoje a Mansão D10, quando elaborou o plano de negócio, eu já pensei nisso. Eu fiz um trabalho de raiz. O que é trabalho de raiz? Eu levantei a linha de marca que vai ser colocada nas redes de Mansão D10, o cara que vai fazer o gráfico da Mansão D10, o cara que vai fazer toda a parte de estrutural de jardim e AV, dependendo do modelo de negócio, o cara que vai fazer a alocação do empreendimento para gente, a pessoa da limpeza, né, o colaborador que vai ajudar na limpeza. Então, assim, eu pensei nesse formato. Então, se hoje o cara não é o profissional de educação física, ele quer apenas investir, vamos passar, né? Vamos custear isso, passar para o empresário, e ele vai fazer um investimento, ele vai receber a chave da Mansão D10 pronta para operar. Toda a parte estrutural do espaço, até a escolha do ambiente, o cara vai escolher o bairro. A gente vai escolher a região que vai ser montada. A gente vai dar toda essa parte de mentoria. Vamos prestar toda essa parte de mentoria para o empresário. O empresário vai ter trabalho do empresário vai ser fazer o investimento. Eu vou entregar o empreendimento funcionando para ele, com um time de profissionais que a própria Mansão D10 vai se encarregar de buscar. Porque para você abrir um empreendimento fitness hoje, você tem que ter um professor de educação física. Sim. Porque o cara é o técnico responsável pelo empreendimento. Então, toda a parte estrutural, a mansão vai ofertar para esses empresários, caso ele não é da área. Caso ele seja da área, ele pode fazer tudo isso junto com a gente, entendeu? Sendo ele o responsável técnico ali pelo espaço. Então, D10, eu não sou da área, eu quero esse modelo, eu quero esse formato de negócio. O que eu faço? A gente vai fazer uma reunião, eu e a nossa advogada lá da parte jurídica, eu e meu outro sócio que eu tenho, a gente vai conversar e a gente vai colocar ali, apresentar para ele ali nosso plano, né, nossa estratégia, nossa ideia. Caso ele se interesse, ele vai apenas fazer o investimento, a gente vai determinar uma data para ele, apenas ir no dia da inauguração. Aí a gente vai passar para ele toda a responsabilidade. Ele vai ser o empresário que vai conduzir a Mansão D10 junto com o seu time. E aí a mansão vai sair, né, de circulação, porque já fizemos tudo que tínhamos que fazer, e vai apenas fazer as mentorias uma vez a cada 2 meses. Vamos dar uma mentoria para todos os professores. Porque, Freitas, lá na Mansão D10 hoje eu sigo a ciência. Então é igual advogado, se ele não seguir a lei, ele se complica. Sim. Eu sigo a ciência. Então, hoje, qual é o tipo de treinamento que eu passo para o iniciante hoje? Eu passo o tipo de treinamento alternado para o segmento tradicional. Acabou. D10, eu treinava 10 anos, parei 6 meses. Qual o método que você utilizaria para mim? Você vai começar com o método alternado para o segmento parcial, para depois eu migrar você para um treinamento localizado por articulação, que aí entra métodos avançados. Então, eu quero que as unidades de Mansão D10 sigam a mesma linha de raciocínio. Por quê? Porque eu seguindo essa linha de raciocínio, eu vou estar evitando trazer um trauma no subconsciente de um aluno que ele treinou em um nível que ele não estava preparado para treinar. Então, por isso que todas as unidades de mansão vai ter esse mesmo formato. É aluno iniciante, não tem vivência com a prática de treinamento de musculação de resistência, método alternado de segmento tradicional. É aluno intermediário, método alternado para o segmento parcial. E depois dos 3 meses em diante, a gente começa a utilizar os métodos alternados para o segmento
desculpa, os metro alternado, os metro localizado por articulação. Que aí entra metro de B7, FST7, metros de avançado mesmo, né? Para adquirir aí hipertrofia muscular. Então, vamos dar essa mentoria, né? Vamos ter que ministrar essas mentorias para essas unidades para que eles possam estar sempre de acordo com a ideia, né? A ideia de matriz. E também vamos treinar também o pessoal do atendimento. Porque você concorda comigo, Freitas? Quantas vezes eu já cheguei, a pessoa faz uma propaganda maravilhosa e quando o cliente fecha o pacote, já muda o atendimento ali. Não pode acontecer isso. Então, uma vez um aluno chegou e falou assim, gente, venha para a Mansão D10 porque tudo que esse cara fala nos stories é o que acontece aqui dentro. Então, eu quero treinar essa equipe também na parte de... desde a equipe da auxiliar de limpeza, sim, até porque você concorda que às vezes todo mundo, né, trata todos os nossos alunos com humanização, só que se o colaborador da limpeza não fizer isso, já vai criar uma imagem negativa da gente. Então a gente vai se preocupar com toda essa parte. Treinamentos, né, mentoria para o pessoal, para toda a parte técnica, né, com os professores, parte de vendas e parte, né, dos colaboradores em geral. Colaboradores em geral. Então uma vez a cada 2 meses, a Mansão D10 vai prestar esse tipo de assessoria para esse empresário, para que ele possa estar sempre prosperando e ajudando a cada vez mais vidas, né? Através do exercício. Perfeito. E quem quer, aonde está a Mansão D10, quem quer ir lá visitar a Mansão D10, quem quer conhecer o D10, como que faz? Deixa esse recado aí pra galera. A Mansão D10 hoje, ela está localizada na Rua Magarino Torres, 345, na Vila Maria. Fica, um ponto de referência do lado do Parque do Trote. Para você ir lá, você precisa agendar uma visita, tá? Por quê? Porque na maioria dos tempos, né, o D10 está como? Está dando aula. Então, eu não consigo deixar o meu aluno que eu estou dando aula para poder receber a visita. Porque eu acredito que da mesma forma que o aluno ele tem que ter uma atenção privilegiada, a visita também tem que ter um atendimento privilegiado. Independente se essa visita vai fechar plano ou não. Eu preciso sentar, eu preciso escutar essa visita. É isso que a maioria das vezes, o Freitas, eles não entendem. Sim. A pessoa, eu quero ir aí agora. Não, não é assim. Eu quero te oferecer um diferencial. Foi até bom falar disso, que infelizmente vivemos em um mundo de hipocrisia, cara. O que eu recebo muito lá na Mansão D10? As pessoas chegam e falam assim, eu tô aqui na Mansão D10 porque me indicaram, porque onde eu tava treinando, a academia não me dava atenção, o professor montava qualquer tipo de treino para mim, eu me desanimei e acabei saindo. A minha postura é o quê? Certo. E como a gente pode te ajudar? Por quê? Porque as pessoas chegam lá questionando uma deficiência que não tinha. Quando entra na mansão, eu vou saciar todas essas deficiências que talvez ela está dizendo que não tinha, mesmo assim espana. Por exemplo, você chegou 30 minutos atrasado, você vai atrapalhar o outro. Que absurdo. Não, não é um absurdo. Né? Uma das vantagens hoje de você ser um aluno de personal de mansão você sabe que na maioria das vezes, o personal ele marca o seu horário e acabou, é aquele horário. Você, Freitas, quero treinar com D10. O seu horário é das 8 às 9 e acabou. Porque depois o profissional vai estar em outro lugar, né? Na mansão eu consigo te ajudar. Por quê? Porque a gente tem um espaço fixo. Então tá rolando aula lá o dia inteiro. Então, de repente, você não conseguiu vir às 8, você pode vir. D10, eu não consegui às 8 hoje. Tem um outro horário para fazer um encaixe? Eu consigo te encaixar. Eu sou flexível em horário. Então, é isso que acontece. Muitas vezes, o aluno ele pede algo, ele fala que não tinha, e quando ele tem, ele acaba quebrando as regras e aí não é um aluno padrão de mansão. O que é um aluno padrão de mansão? Um aluno que ele tenha, no mínimo, uma autoconscientização de que não é só ele e os outros também e o lado do treinador. Porque se ele por exemplo, ele falhar comigo, ele tá falhando com todos os colegas de treinamento dele. Uhum. Então, é mais ou menos essa linha. E personagens de fora, né, para encerrar, né, uma pergunta que sempre fica, até a gente conversou sobre isso, personagens de fora pode, eu quero me matricular lá, mas eu quero trazer o meu personal que eu já conheço. Ô Lopes, não pode pelo simples fato de lá ser um local totalmente privilegiado para os alunos de mansão. A gente moldamos o espaço para alunos nossos, entendeu? Porém, eu recebo qualquer personal na Mansão D10 hoje. Eu sempre recebi, tá? Infelizmente, vivemos hoje, no nosso meio de personal, é um meio assim muito ofensivo, digamos assim. O profissional não quer saber de você. Uhum. Né? Então, a Mansão D10 ela está extremamente aberta para qualquer profissional da área que quiser ir conhecer a mansão hoje. D10, eu gostei do modelo de mansão, quero conhecer. Ele vai agendar uma visita comigo, eu vou ter prazer de receber esse profissional lá, porque
todos os profissionais de educação física deveriam ser muito bem respeitados, não só pelos alunos, mas também como os colegas. Sim. Eu não tenho um concorrente, cara. Eu não tenho um concorrente. Só que o problema, ô Freitas, que encontramos nesse mundo é o seguinte. Existe muitos boatos. E isso faz com que os treinadores entrem em confronto. Eu não entro. Se o treinador quiser entrar em confronto comigo, ele vai ficar falando sozinho. Porque eu não acho vantagem nenhuma você debater com um profissional da mesma linha, que tá levando a mesma coisa que você tá levando. E a gente só quer ajudar vocês. O que acontece? Um certo dia, fui fechar uma parceria na Mansão. E aí, toda vez que eu vou fechar a parceria, eu já pergunto logo, você já tem parceria com o personal? Se ela falar que sim, eu não fecho. Você concorda, Freitas, que não dá para fechar uma parceria com o mesmo profissional? Você já está disponibilizando seus clientes para esse profissional. Sim. Se você pega vários, quem vai sobrar para ele? Eu não fechei a parceria. Cara, eu posso fazer um comentário, mas eu não posso expor. É uma personal mulher. Eu nunca vi na vida, né, essa personal. E eu olhei os meios sociais dela, que me mostraram, um excelente profissional, cara. Totalmente capacitada. Beleza. Eu não fechei a parceria ali com essa parceira. Passou um certo tempo, eu precisei de uma professora de fit dance e tal. E me indicaram essa profissional. Falei, que coincidência. E nem ela sabe disso, que eu protegi a integridade dela. Ela não sabe disso, mas Deus sabe. Ela não sabe. Eu falei não, porque ela já estava no esquema. Sim. Eu deixei ela lá. E aí, quando eu fui procurar o Instagram da profissional para eu poder convidar essa profissional para o nosso time, eu tava bloqueado. Caraca. Eu tava bloqueado, cara. Eu falei assim, cara, eu nunca nem vi essa profissional. Aí quando, né, a ficha caiu, eu falei, nossa, essa profissional é aquela profissional. Então, possivelmente, não tô afirmando nada, alguém deve ter falado alguma coisa negativa a meu respeito. Ou a própria aluna falou que te Exatamente. para fazer Ou eu chamei ela e queria. ficou aquele estresse. Exatamente. Aí, quando foi esses dias, eu precisei de uma profissional de novo, me indicaram ela de novo. Falei, cara, eu tenho que conhecer essa mulher, cara. Ela trabalha por ali na Vila Maria, né? Porque às vezes ficou até um mal entendido. Exatamente. Mal entendido. Teve um outro caso, cara, que aconteceu, que foi o quê? Uma aluna mandou um vídeo pra mim, eu já falo que eu não faço isso. E ela chegou e falou o seguinte, D10, esse exercício aqui, ele tá errado. Eu olhei pra aquele exercício e falei assim, ó, eu nem vi o profissional do lado. Eu vi depois. Eu tava focado ali no movimento. Depois que eu vi o profissional, não sei quem é, já vi de vista e tal. Eu olhei e falei assim, ó, eu não passaria pra você. Só falei isso. Eu não passaria pra você. Só que essa aluna, ela tava perto da aluna que tava executando com o cara. E ela falou, ó, o meu personal não passava pra mim. Ela foi e falou pro personal dela. Ela falou, ó, o personal, eu acredito, não sei, não tô afirmando nada. Eu acredito que deve ter falado que esse exercício tá errado. Gente, olha só. Se eu disser que esse exercício tá errado, eu estou sendo contra os princípios da individualidade biológica. Individualidade biológica. Então, assim, eu falei que eu não passaria pra ela porque ela não tava no nível. Sim. Mas não quer dizer que eu não passaria. E que o treinador estava errado em passar. Porque se ele passou esse tipo de exercício para aquela aluna dele, é que ele sabe que aquela aluna estava preparada para fazer aquilo. Sim. Você concorda? Sim. Mas eu não passaria. E por incrível que pareça, eu fui em uma loja de suplemento e eu conheci um cara que conhece esse cara. Eu falei, mano, tem que ver esse cara um dia para explicar para ele, cara. E o cara entrou no meu Instagram, olhou tudo, cara. Eu bloqueei o cara, pô. Eu falei, vou bloquear o cara tá achando que eu falei dele. E passou um certo dia, eu desbloqueei o cara. Eu falei, não vou fazer isso com meu colega, mano. Eu tô tirando a oportunidade dele me chamar pra esclarecer, né? Aí, eu tava conversando com um profissional, né, ali da Academia de Rede da Vila Maria, e ele falou o seguinte, D10, eu entendi o que você falou, cara. E se eu fosse eu ia procurar você pra conversar, né? E o exercício que aquela mulher tava fazendo, o Freitas, não tava errado. Mas o único problema é que 98% dos alunos, eles não têm aquilo que é conhecido como conscientização corporal. Sim. Quando você faz um exercício, se você fizer um exercício no leg 45, esticando as suas pernas ali, cara, não tá errado. A nossa articulação foi feita para tranco mesmo. Ela não tá errado. O único problema que pode acontecer ali é o seguinte, essa aluna dá o tranco e não controlar e a perna passar direto e quebrar e romper os ligamentos cruzado posterior e anterior. Esse é que é o problema. Mas se eu tô diante de um atleta que tem uma conscientização corporal aprofundada, tem aluno que não sabe nem o que é conscientização corporal, cara. Como que eu vou passar um treinamento dando tranco no joelho? Porque a gente tem essa modinha. Olha, flexiona aqui, ó, que não pode dar tranco. Não pode dar tranco, a gente evita.
porque muitos deles não têm conscientização corporal. Sim. Pode ser que dê ruim. Então, para não ter algum tipo de problema, né, a gente acaba evitando para, né, não ter problema. Então, eu não tenho rivalidade com o personal. Os nossos colegas de profissão, para mim, são contribuintes da educação física. Inclusive, eu deixo até aqui um convite, né? Eu sei que tem bastante personal trainer aqui me assistindo aqui. Se você tiver intenção, né, curiosidade de vir aqui no nosso espaço, conhecer o nosso espaço, eu garanto para você que você vai ser muito bem recebido. Você vai ser muito mais bem atendido do que você imagina, tá? Em nosso espaço. Vou até fazer um café para os meus colegas, porque eu quero mesmo que os meus colegas sejam meus amigos. Não quero ter isso como inimizade. Porque, cara, são conhecimentos paralelos, diferentes, né? Você tem um conhecimento, vamos dizer, de uma área, o cara tem um conhecimento de outra área. Te dar um exemplo que eu vivi, a gente vê muito isso através das redes sociais também. Você pega, na minha vivência no fitness, né, eu andei muito com a galera ali, com os bodybuilders mesmo, os caras que treinavam muito pesado. Aí teve um belo dia que eu estava numa academia conhecida aqui da Zona Norte, de um atleta conhecido, o Felipe Franco. E aí foi um atleta americano chamado Brent Warren, que é um dos caras, treina, ele zerou a estante de halter, e quando os caras zeram a estante, o cara vai treinar até a falha, morrendo, e tá fazendo a execução que, academicamente falando, está errado. Só que o cara já tem uma conscientização corporal absurda. Então, para ele, fazer errado ou fazer certo, não importa. O que ele está buscando é fibra muscular, é estourar fibra. E isso a galera não entende mesmo, assim, né? Aí eu tinha gravado pro meu canal até esse treino dele. Tá lá no canal, que até é o canal do Urban Cast aqui, a gente mantém ele lá. E aí os caras vendo lá, e o comentário enchendo de comentário, mas tá fazendo tudo errado. Quando eu falei, cara, você tá começando, você é iniciante, você tem que fazer certo, você não tem conscientização corporal. O cara que tem 55 de braço, o cara já foi top 3 do Mr. Olímpia, não dá para você comparar os treinos, né? E a internet tem as partes boas, mas tem essa parte ruim que todo mundo acha que sabe do que você fala, né? Isso é muito louco, né? Exatamente. Inclusive, Freitas, por que é bom que os personagens eles sejam unidos? Tinham que ser unidos, não são. Infelizmente não são. Porque às vezes você não vai conseguir atender essa pessoa porque os seus horários já estão cheios, cara. Por exemplo, acho que 3 semanas atrás, uma aluna queria que eu atendesse ela no condomínio. Eu conheci uma personal que podia fazer isso, a Gil, né? Excelente profissional. Temos também o Felipe, temos o Fernando Diniz, que é um dos caras assim, extraordinário. Eu também só indico profissionais comprometidos, porque envolve meu nome, né? Claro. Então temos aí o Fernando Diniz, temos o Nilton Campos aqui do Brás, né? Temos a Gil, né? Temos vários profissionais, cara, vários profissionais capacitados. Então, às vezes, você não tem um Felipe, às vezes você não vai conseguir atender o aluno, você vai deixar o aluno ficar sem aquela indicação? Você conhece os seus amigos ali, personal, você indica. Sim. Inclusive o Felipe, teve acho que 2 meses atrás, o cara me indicou aí uma família inteira. Olha que maravilha, o cara eu não vou conseguir te atender, mas tem um profissional lá na Vila Maria, e ele vai estar mais próximo de você, ele vai conseguir te atender. Então, isso que eu chamo de união. E quando eu falo união, a união faz a força, cara. Igual você falou, às vezes tem personal que o foco dele maior é em funcional. Por exemplo, temos o profissional que o foco dele é atleta. Sim. Então temos vários profissionais aí. O que mata, né? O que acaba quebrando aí essa união dentro dos profissionais é o quê? Fofoca de aluno. Então o aluno chega e fala, o D10 falou isso, aí o personal fica com aquela raiva. Então a gente, como profissionais, a gente tinha que fazer o quê? Não absorver aquilo ali. Porque da mesma forma, viu, Freitas, chega aluno de toda a região ali falando dos personagens que ela já treinou e das academias que eles treinaram. O que eu faço? Fala uma, não vai ter jeito, cara. Então o que não pode é os personagens ficar embirrado um com o outro por causa de aluno, um boato. Sim. Entendeu? Porque o aluno ele não quer saber, ele quer falar, a gente tá ali para tratar o psicológico do aluno, na verdade. Mas aí a gente percebe que o aluno acaba entrando no psicológico do professor. Sim. O professor fica extremamente estressado, fica ofendido. E às vezes o personal passa na rua, ele muda de calçada, cara, pra não falar com você. E você não sabe nem o porquê que tá assim. Sim. Então eu já faço até um apelo aqui, ó, pra todos os personagens, sejam mais unidos.
Sejam mais unidos. Acredita nos seus colegas, tá? Porque eu já fui salvo aí, por exemplo, por vários colegas. D10, como é que tá a sua agenda aí? Eu vazia. Eu tô mandando um cliente para você. Maravilha. E desse cliente gerar outros clientes, gerar outros clientes. Mas o que eu vejo é o quê? Os caras têm receio do profissional tomar o aluno. Não tem essa de tomar o aluno. O aluno, ele nunca vai sair de você. Se ele gosta do teu treinamento, cara, ele vai ficar com você. Eu não tenho receio nenhum. Inclusive, para mim, é questão de honra receber todos os personagens da Zona Norte lá na Mansão D10. Bacana. Deixa o seu recado final aí pra galera. Você já falou onde encontra, mas aí um toque final que você quiser deixar aí para empreendedores, para quem tá na faculdade, pensa se tornar um personal, ter o seu próprio negócio aí. Deixa o recado final pra galera aí. Freitas, eu gostaria de deixar um recado mais que especial, já dizia minha avó até hoje, que um conselho tinha que valer mais que dinheiro, né? Eu vou dar um recado para empreendedor de qualquer que seja a área dele, não somente o fitness, mas tudo que ele quiser colocar. Dê apenas o primeiro passo com o que você tiver. Não espere dinheiro para montar seu empreendimento. Não espere opiniões para montar seu empreendimento. Feche os olhos, tampa os ouvidos e dê o primeiro passo. Ah, eu caí. Maravilha. Você vai utilizar essa experiência para no próximo passo você não cair. Porque se você abrir hoje uma enquete falando, gente, eu gostaria de montar uma academia, o que vocês acham? Iam ter opinião do mundo inteiro e nenhum ia ser igual. Sabe por que não vai ser igual, Freitas? Porque minha visão de negócio que eu tenho hoje, eu entendo do meu negócio. Sim. Eu sei o que eu quero fazer com o meu negócio. Você não sabe. A sua visão é diferente da minha. Então, por esse motivo, não cabe as opiniões ali. Entendeu? Então, essa é a dica que eu dou para qualquer empreendedor hoje. Dê o primeiro passo. Eu comecei com R$300. Entendeu? Hoje, a Mansão D10 hoje, o investimento total hoje, ultrapassa os R$400 mil. Eu fiz isso sozinho. Começou a entrar investidor agora. Depois que o negócio funcionou. Sim. Depois que o negócio funcionou, começou a aparecer investidor. Porque existe o franqueador, né? Eu vou franquear aí a unidade, e existe também o investidor, que é aquele cara que vai investir um saldo e você vai disponibilizar uma porcentagem da sua empresa para aquele investidor durante tantos anos aí. Então, se você der o primeiro passo, não escutar, vai chegar uma hora que o teu negócio vai dar tão certo que você vai acabar sendo aí, né, o criador de algo extraordinário e as pessoas vão começar a investir no seu negócio. Ninguém vai investir no seu negócio quando você não tiver nada. Esquece. Ninguém vai olhar para você quando você não tiver nada. Ninguém vai ajudar você. É difícil. Mas quando o teu projeto der certo, o que vai ter de gente que vai falar, aplaudir você. Vai falar assim, parabéns, você conseguiu. Aí sim. Então, esse é o recado que eu deixo para qualquer empreendedor. Dê o primeiro passo, não escute ninguém, siga os seus intuitos. As quedas vai ser... Porque as quedas tem que ter, tá, pessoal? Não adianta nada. Você tem que ter as quedas, que você vai amadurecer em cima delas. Meu ponto de vista que eu tenho hoje, há 3 anos atrás, é totalmente diferenciado, né? Hoje, eu aprendi com os meus erros, eu aprendi com as minhas quedas. Hoje eu tô muito mais maduro e eu sei que eu vou cair muito mais vezes. E eu sei que daqui 5, 10 anos, viu, Freitas? Eu vou estar mais forte do que eu tô hoje. Então, dê o primeiro passo, esqueça as opiniões alheias. Isso aí, muito bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um papo especial aqui sobre empreendedorismo, sobre fitness, para mostrar para vocês que, cara, se você quer fazer acontecer, você consegue. O D10 conseguiu, tá aí, começou com seus R$300 ali, 80 metros quadrados. Então, por que você que tá aí do outro lado não vai conseguir? Siga os passos do D10. A gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos aí para você que quiser conhecer a mansão, quiser conhecer o D10, quiser ter a sua franquia ou investir no negócio dele, vai estar tudo aqui na descrição. Beleza? Fica com a gente, acompanha aqui no canal, me seguem lá, freitas.original. Mansão D10, como que tá no Instagram? Mansão D10, mansão ponto, um D mudo e um 10. Mansão D10. Segue nós aí. Segue lá, a gente se fala, grande abraço, até mais.